do versículo 1 ao 4, nós iremos falar nessa manhã sobre a corrida da fé com os olhos em Jesus. Com os olhos em Jesus. A corrida da fé. Nós estamos numa corrida. Alguns estão caminhando. Quem caminha também chega no destino. Correndo também chega no destino. O que não pode é parar. É verdade. Martin Luther King vai dizer: se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue seguindo em frente. Amém? Hebreus 12, do 1 ao 4 diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Amém? Pode sentar, querido, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amados irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus era uma carta de um autor desconhecido. Não se sabe de fato quem seria o autor dessa carta. Alguns acreditam ser o apóstolo Paulo pela forma teológica em que foi escrita. Outros acreditam que foi Apolo. Outros acreditam ser Priscila e Áquila. Porém, todavia, embora não sabendo de fato quem seria o autor, o importante é o conteúdo que é precioso que essa carta nos apresenta. Essa carta é uma carta onde nos fala muito acerca de encorajamento e acerca de não apostatarmos da fé. Essa carta também fala que Jesus, ele é muito mais excelente que os anjos, que até mesmo Moisés, que era muito estimado para o povo judeu da época. Jesus, ele está acima de todas. E aí, a carta aos Hebreus, ela foi escrita para cristãos, os cristãos que estavam enfrentando uma intensa perseguição e oposição, e eles também estavam enfrentando desânimo na época. Muitos estavam sendo tentados a até mesmo abandonar a fé em Jesus Cristo e retornar para as suas práticas judaicas e evitar o sofrimento. No capítulo 11 de Hebreus, voltando um pouquinho antes, o autor apresenta a galeria dos heróis da fé, e aqui é extraordinário. Depois você para ler na sua casa o capítulo 11. Aqui no capítulo 11 nos mostra que homens e mulheres permaneceram firmes porque confiaram nas promessas feitas por Deus. E no capítulo 12 de Hebreus, o autor, ele aplica essa verdade à vida dos cristãos, incentivando-nos a perseverar até o fim, tendo Jesus como o nosso maior exemplo de fidelidade. Aleluia! E aqui no versículo 1, o autor da carta vai dizer o seguinte: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado, ele está à nossa volta. Nós temos uma luta ferrenha contra o pecado. Nós temos uma luta intensa contra nós mesmos. Nós temos 3 inimigos mortais: a nossa própria carne, o mundo e Satanás.
O teu inimigo não é teu irmão, não é teu vizinho, o teu maior inimigo é tu mesmo, irmão. Você e eu precisamos lutar para não nos embaraçar com o pecado, porque o pecado ele tem esse poder. O pecado ele nos mata, ele nos embaraça, ele não permite nós avançarmos na caminhada com Deus. Diz a Bíblia que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas através da justificação, através da morte de Jesus e entrega de Jesus por nós na cruz do Calvário, Deus agora nos torna justos diante da sua presença. A nossa justiça era como um trapo de imundícia, porém hoje nós podemos nos achegar diante da presença de Deus como justos, porque Jesus nos tornou justos diante da sua presença. Aleluia! E aqui o autor ele vai dizer o seguinte: a expressão peso, ela refere-se a tudo aquilo que nos atrapalha e nos impede de avançar na carreira cristã, ou até mesmo em nosso desenvolvimento espiritual na presença de Deus. Nós precisamos, irmãos, deixar para trás todo o peso, tudo aquilo que nos impede de avançar na caminhada. Você já ouviu um corredor, alguém que corre, um atleta? Ele não corre com pesos. Ele pode até correr com pesos para treinar, mas na hora de competir, irmãos, ele corre o mais leve possível, né, Filipão? O mais leve possível. Ele quer se sentir como uma águia, irmão. Não é nem correndo, é voando. Então, você e eu somos da mesma forma. Tudo aquilo que impede você, todo o pecado, todo o embaraço, precisa ser deixado para trás, precisa sair da sua vida para que você avance o mais longe possível na corrida. O discípulo de Cristo precisa avaliar constantemente. Cada um de nós aqui, precisamos fazer o que Paulo diz na ceia: examine-se o homem a si mesmo. Nós precisamos sempre nos autoavaliar, para constantemente na nossa caminhada, para ver e entender aquilo que nos está impedindo de avançar na nossa vida com Deus. Segundo, a corrida exige perseverança. Olha o que diz: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. A palavra perseverança, ela vem do grego hipomone, que significa permanecer firme sob pressão. Está difícil, permaneça firme. Continue perseverando. A vida cristã, irmãos, ela é uma corrida de velocidade. Não é uma corrida de velocidade, mas de resistência. Aleluia. Cada cristão possui uma carreira preparada por Deus, e nós devemos completá-la com fidelidade até o fim da nossa vida. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não com uma coisa incerta, assim combato, não combatendo no ar. Antes subjugo meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando a outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. No estádio, numa competição, os atletas correm, mas só um leva um prêmio. Na verdade, 3 levam, porém só um leva o principal prêmio, que é o prêmio de ouro. Na corrida cristã, irmãos, aqui ninguém compete com ninguém. E detalhe, eles recebem um prêmio corruptível, mas você, se tão somente não desistir, não desfalecer, não desanimar, você receberá um prêmio incorruptível.
nível da eternidade com Cristo. Corra de tal maneira que você alcance. Aleluia. As dificuldades, embora muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou quando estamos enfrentando diversidades e obstáculos, na verdade, Deus, Ele está nos preparando e nos treinando para essa jornada com Ele. Você não está abandonado por Deus, irmãos. É mentira do diabo. O diabo, ele vai trabalhar na sua mente para colocar dúvidas, incertezas. Ele não vai te obrigar a fazer nada, mas ele vai te dar as ideias. Você faz se você quiser. Você faz se você ceder. O que é que Pedro diz? Resista ao diabo e ele fugirá de vós. A corrida exige manter os olhos fixos em Jesus. Isso aqui é importantíssimo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Jesus, ele é o início e a consumação da nossa fé. Ele suportou a cruz, venceu a vergonha e foi exaltado à direita do Pai. A nossa força, irmãos, olha só, a nossa força não está em nossa própria capacidade, mas em contemplar continuamente a Jesus. Aleluia. Quando você está com seus olhos fixos em Jesus, você está vencendo as suas dificuldades nessa vida. A nossa capacidade de vencer os obstáculos não está em nós mesmos, mas está em Cristo. Davi, ele disse isso no Salmo 144, se não me falha a memória. Foi o devocional que eu trouxe aqui antes do culto. Davi, ele fala: bendito seja o Senhor Deus, que adestra as minhas mãos para a guerra, e as minhas mãos para a peleja, e os meus dedos para a guerra. Bendito seja o Senhor. Davi está reconhecendo que a sua capacidade de vencer as batalhas físicas e espirituais não vinha dele mesmo, vinha de Deus. E é isso que nós precisamos entender e reconhecer. Que enquanto você reconhece que a sua força, a graça que você precisa vem de Deus, a força que você precisa vem de Deus, as armaduras que nós devemos vencer essas batalhas espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas do inimigo. Elas não são carnais, são espirituais. Enquanto os nossos olhos estiverem fixos em Cristo, menos somos dominados pelas circunstâncias da vida. Isaías vai dizer, irmão Júnior, lá em Isaías está escrito, eu não lembro agora o versículo, mas está lá: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Nós temos um problema muito sério, Bruna. Nós olhamos para tudo e para todos. Nós olhamos o pecado de todo mundo, mas nós não olhamos para aquilo que tem muito mais valor e importância para nós, que é Jesus. Enquanto você mantém os seus olhos fixos em Jesus, você não tem tempo para desanimar, porque a sua força vem dele, porque ele te fortalece. Quantos sofrimentos o apóstolo Paulo enfrentou, quantas perseguições, naufrágios, fome, calúnias, invejas, açoites e prisões, fomes e privações, naufrágios. Mas ele olhava, ele teve uma visão da glória de Deus. Ele foi arrebatado ao terceiro céu. E ele entendeu: Senhor, a tua graça me basta, a tua graça me fortalece para enfrentar os desafios da vida. Aleluia. Pedro deixou de olhar para Cristo e começou a afundar. Pedro falou: Jesus, se é o Senhor, deixa eu ir ter com você. Aí Jesus: vem. Então vem, sou eu. Quando Pedro está ali, Pedro começou a tentar os ventos que estavam muito fortes. Enquanto ele estava caminhando em direção a Jesus, olhando para Jesus, ele andou sobre as águas.
Ele afundou, mas ele andou sobre as águas. Pare de olhar para as circunstâncias em sua volta. Mantenha os seus olhos fixos em Jesus, porque a sua força vem de Jesus Cristo. A corrida exige coragem diante do sofrimento. Quem aqui não sofre, irmão? Todo mundo está sofrendo de alguma coisa. Se você não está sofrendo com nada, mas algum momento do dia aí você teve uma dor de cabeça, é um tipo de sofrimento. Aí você vai lá, toma uma dipirona. Todo mundo aqui sofre, irmão. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai vir aqui e vai contar alguma coisa difícil que está enfrentando. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou. Nós temos um desafio muito grande como cristãos. É suportar, aguentar as pressões da vida. O sofrimento faz parte da caminhada cristã. Jesus suportou a oposição, rejeição e a cruz sem desistir da missão que lhe foi dada. Está difícil para você? Eu quero falar para você que também foi difícil para Jesus. Jesus foi crucificado, irmãos. Sua vergonha foi exposta. Jesus foi crucificado nu. Esses filmes que a gente vê aí, é que eles não podem colocar. Mas Jesus foi crucificado nu, irmãos. Aquela esponja que deram para ele, que colocaram vinagre, colocaram na boca dele, diz a arqueologia e os estudiosos, que aquela esponja era usada nos banheiros públicos de Roma. As pessoas se limpavam, faziam suas necessidades, iam lá, pegavam aquela esponja e se limpavam. Foi aquela esponja que colocaram lá para Jesus, na boca de Jesus, com vinagre. Foi fácil para Jesus? Jesus sofreu, irmãos. Jesus sofreu, mas Ele não desistiu da sua missão. E é por isso que cada um de nós estamos aqui, por causa de Jesus, por causa desse nome que é poderoso. Os leitores da carta aos Hebreus, a qual foram destinados, ainda não haviam resistido até o sangue, combatendo contra o pecado, mostrando que ainda havia espaço para permanecerem fiéis a Deus. Os santos do Antigo Testamento são um grande exemplo de perseverança, fé, fidelidade a Deus em meio aos sofrimentos e perseguição. São os heróis da fé que está registrado aqui no capítulo 11. E para concluir, eu quero ler aqui com vocês Hebreus 11:32. E agora é a hora de baterista em ação. Enquanto você toca, os demônios vão caindo por terra. Enquanto você entra em ação agora, nessa peleja espiritual que nós estamos aqui nessa manhã, Deus, Ele adestrou os dedos para a guerra. Deus, Ele adestrou cada um aqui para vencer essa peleja. Hebreus 11:32 diz o seguinte: